vi uma pessoa daquele jeito não, da qualidade dele. Se sensibilizar com a necessidade das pessoas. Se dependesse dele, parece que se ele pudesse, ele ajudava todas as pessoas que tinham necessidade. E Deus me deu a honra, Deus me deu o privilégio, deu cuidar do Padre, do Filho Santo de Deus. Essa famosa ejaculatória dele, Deus ajuda, Deus ajuda, Deus ajuda, está na minha memória. Sabe por quê? Porque Deus ajudava mesmo. Tudo dele era o próximo. E quando a pessoa vive pelo próximo, está vivendo para Deus. Ladislau Klenner era seu nome de batismo. Nasceu em 13 de outubro de 1927, em uma cidade do sul da Hungria, país da Europa. Filho mais velho de uma família católica, Ladislau teve 2 irmãos, um deles também padre e uma irmã. De infância sofrida e trabalhosa, desde criança gostava de igreja. Em casa brincava com os irmãos e os pais, Dona Rosa e seu José, de celebrar a missa, e imitava o padre no altar. Aos 14 anos, Ladislau entrou para o seminário. Nesse período, apesar de não ter sofrido perseguição religiosa, sentiu na pele os horrores da Segunda Guerra Mundial. Chegou a passar fome no seminário durante e após o conflito. Em junho de 1951, aos 24 anos, foi ordenado sacerdote, o dia mais feliz da vida de padre Ladislau. Na Europa, passou os primeiros anos de sacerdócio. Mas padre Ladislau queria mais. Queria um trabalho pastoral que o absorvesse totalmente. O sonho dele era trabalhar inteiramente pelos pobres aqui no Brasil. Pensando nisso, escreveu para bispos brasileiros e recebeu respostas com diversas opções. E aceitou o desafio. Em 1972, Ladislau desembarcou em terras brasileiras e começou a trabalhar em uma paróquia na periferia de São Paulo. 6 anos depois, veio para o sertão da Bahia. A diocese de Caetité foi a escolhida por ele devido à carência de padres nessa região. Nos 15 anos em que esteve na diocese, exerceu as atividades sacerdotais em 8 municípios. Homem da caridade e da oração, em cada paróquia por onde passou deixou sua marca e exemplos de quem soube viver a santidade em vida. De batina preta e um terço na mão, na cabeça um barrete, nome dado ao chapéu litúrgico de 4 pontas usado pelo clero. Era assim que padre Ladislau se vestia no dia a dia, e foi dessa forma que chegou em janeiro de 1988 em Malhada de Pedras. Bispo à época, Dom Antônio Alberto Guimarães Rezende havia comunicado à comunidade que um novo padre estava a caminho. Padre Ladislau foi recebido pela paróquia de forma simples, sem nenhuma festividade. A chegada dele gerou comentários na cidade. Olha, essa chegada de padre Ladislau, ela foi percebida assim de uma forma bem tímida. E aí ele chegou logo fazendo as visitas à Legião de Maria, grupo de jovens e catequese, mas assim, em primeira missa, como hoje a gente celebra da chegada dos padres e tal, isso não houve naquela época. Até porque ele também não gostava desses louvores feito direcionado a ele. Ele era uma pessoa muito simples e gostava de coisa também muito simples. Foi avisado que ia chegar na nossa paróquia um padre para trabalhar, que era padre estrangeiro. Apesar de que fazia tempo que estava no Brasil trabalhando em outras localidades, mas era padre estrangeiro. E quando a gente viu falar isso, para todos nós foi assim uma coisa de grande expectativa, né? Porque apesar de que foi o primeiro padre que trabalhou aqui do estrangeiro, ninguém conhecia e ninguém sabia como era o jeito dessas pessoas. E quando o padre chega com aquele jeito dele, jeito de ser, de falar, de vestir, sempre de batina preta, totalmente diferente de todos os padres que já tinham passado por aqui. Portanto, foi uma expectativa muito grande e a gente, assim, achou estranho, né? Mas, graças a Deus, superou a expectativa porque pela sua humildade, pelo seu jeito de tratar as pessoas. Por a gente estar numa comunidade muito pequena, né? Nossa cidade é muito pequena,
logo a notícia correu que havia chegado um padre, falava logo as características, que aparentemente o padre não era certo, como diz o nosso povo, um padre um pouco doido. Mas de imediato as pessoas, a gente queria conhecer aquela novidade que chegou na cidade pequena. Toda cidade pequena, quando tem novidade, todo mundo quer conhecer. Foi isso que chamou a atenção. Uma das prioridades de Padre Ladislau eram os pobres. Quando se tratava de ajudar uma pessoa carente, nenhuma dificuldade impedia o religioso. O amor aos doentes foi outra qualidade dele. Se o enfermo era de condição financeira precária, após assistido espiritualmente, recebia também uma ajuda material. Se ele chegava e falava assim, ó, tal lugar tem fulano, às vezes ele não falava nem o nome, ele falava assim, tem uma família que está necessitando disso e daquilo. Às vezes era uma reforma da casa, outra vez era a construção da casa, ou mesmo alimento. Ele sempre procurava, passava já para que a gente, não só eu, mas para que a gente procurava ver de que forma, de que maneira poderia ajudar. Ver direitinho, informar o que as famílias estavam precisando, e ele visitava, e aí eu nunca vi uma pessoa daquele jeito não, da qualidade dele, se sensibilizar com a necessidade das pessoas. Se dependesse dele, parece que se ele pudesse, ele ajudava todas as pessoas que tinham necessidade. Aos pobres ele distribuía cestas básicas, os filtros de barro, roupas, ajudava a gente a fazer, a reformar, terminar suas casas, porque ele queria que todos tivessem uma moradia digna. Uma das coisas que mais me marcou no padre foi isso, que ele tinha tudo para ser uma pessoa até assim, não vou dizer assim arrogante, mas pelas ajudas que tanto ele recebia, ele nunca pensou nele. Tudo dele era o próximo. E quando a pessoa vive pelo próximo, está vivendo para Deus. Acompanhado de coroinhas, Padre Ladislau tinha o costume de pedir doações para os mais pobres, nas feiras livres e no comércio, mas nem todos compreendiam o gesto de caridade do padre. Coroinhas pegava aquela sacola com 2 alças e ele passava de barraca em barraca pedindo. E aqueles que não mostravam muito boa vontade, ele também abençoava do mesmo jeito e agradecia, né? Ele sempre falava, né? Dá uma ajuda para os pobres, dá uma ajuda para os pobres. Ele não importava o tipo de verdura ou de fruta que a pessoa desse. Do jeito que estivesse, ele aceitava. E agradecia. Aquelas verduras que estavam estragadas, porque tinha muita gente que dava estragada já, que não prestava, fazia de propósito. Mas a conversa dele, quer dizer, o agradecimento dele, tanto aquele feirante que colocou bom, médio e ruim. O agradecimento é isso, Deus lhe pague. As viagens para a Vitória da Conquista a fim de fazer compras era um compromisso quase semanal de Padre Ladislau. Tudo que comprava ou conseguia de doação era destinado aos pobres e às obras que realizava. Por ordem do padre, o caminhão da paróquia, uma F4000, voltava sempre cheio da maior cidade do sudoeste baiano. Essas viagens em conquista era bastante cansativa, demorada, mas também dava muito fruto. Para vocês terem uma ideia, no dia anterior à viagem, ele já mandava a gente preparar o caminhão. Por exemplo, como ele sempre tinha construção em Aracatu, todas as paróquias, né? Aracatu, Maitinga, Jânio Quadros e Caraíbas, todas essas cidades tinham obra. Então era necessário o quê? Era necessário levar material. Às vezes a gente parava em Caraíbas para visitar algum doente, às vezes a gente passava em alguma comunidade. Normalmente a gente nunca chegou em Vitória da Conquista antes do meio-dia. Meio-dia, 1h da tarde, 2 horas. Aí chegava lá, era 1001 coisa para o padre fazer. O caminhão vinha lotado, saía de Vitória da Conquista lotado de tudo quanto é coisa que você imaginar.
Não era assim, vai ser material de construção, não, ele trazia tudo. Gêneros alimentícios, material de construção, móveis usados, móveis novos, trazia tudo. Chegava em Maitinga, a gente tinha aquele trabalho. Tudo de novo, jogava tudo no chão. Isso aqui, fazia a seleção dos alimentos. Isso aqui das galinhas, isso aqui das irmãs, pela qualidade, né? Isso aqui das irmãs, isso aqui dos pedreiros. Eu chegava aqui 11, meia-noite, às vezes tinha coroinha esperando ele. Foi nesta casa onde Padre Ladislau viveu parte dos 5 anos em que esteve em Malhada de Pedras. Aqui o religioso levava uma vida simples, sem mordomias. Nunca teve nada de supérfluo e muito organizado, vivia preocupado em aproveitar o tempo. Não assistia à televisão e nem tinha esse objeto em casa, porque para ele era uma perda de tempo. Preferia ouvir programas religiosos neste rádio aqui, ou palestras gravadas em dezenas de fitas cassete, enquanto fazia outras atividades. Em uma das paróquias que atendeu, chegou a morar na sacristia da igreja, porque não concordava em fazer casas para padres. Ele costumava até falar que a gente só deveria comprar um sapato quando o outro terminasse. Comprar a roupa quando tivesse grande necessidade. Ele até costumava dizer assim, que o brasileiro era muito supérfluo. Queria ter vários pares de sapato, várias roupas, e lá no país deles era completamente diferente daqui. Lá ninguém tinha 2 pares de sapato. É tanto que a vivência dele foi essa. Ele deixou um exemplo para nós, nesse sentido, de humildade, de simplicidade. Às vezes ele pedia os coroinhas, né? Hoje eu vou almoçar na sua casa, ou aos jovens, ou algumas pessoas que ele abordava pela cidade. E aí, às vezes, ele falava com 2 ou 3 pessoas ao mesmo tempo, e ele só conseguia almoçar em uma casa, é claro, né? Mas ele falava e as pessoas esperavam. Aí, normalmente, as pessoas... Tinha gente que preparava um banquete. Chegava lá e ele comia apenas 2 ou 3 coisas. Aí não queria mais nada. Por exemplo, às vezes as pessoas preparavam uma galinha, uma novidade, né? Aquela novidade que dava, ele não comia. Ele só comia feijão e arroz, uma folhazinha ali, um alface, um tomate só. Às vezes ele não valorizava muito a carne, um frango, uma comida assim que as pessoas faziam, um doce, normalmente assim, uma sobremesa, né? Ele não gostava, então ele queria a coisa mais simples possível. Quando ele dizia para os jovens que iam para a casa deles almoçar, ele já falava, não precisa muita coisa. Também quando alguém o procurava para pedir alguma coisa, o padre nunca dava pessoalmente. Ele sempre pedia para alguém entregar a pessoa, porque ele não gostava de ser agradecido, de ser reconhecido, né? Ele fazia as coisas com tanta humildade que ele não dava nada. Ele pedia para alguém dar um fio, dar uma cesta básica. Uma vez, eu estava andando com ele na rua, não sei para onde foi, tinha uma folha de papel limpa, assim, branca, né? Ele mandou pegar. Eu falei assim, para que você quer, padre? Ele falou, não está escrevido, não pode jogar isso fora. A gente tem que pegar porque a gente vai ter necessidade, vai ser utilizado depois. Então, foi um jeito dele educar, que a gente não deve jogar o que presta fora. Quantas e quantas vezes, terminando a missa, na sacristia, ele perguntava pra gente, como é que foi a homilia do padre hoje? Ô padre, sua homilia, a essa altura a gente já sabia da resposta completa, né? Ô padre, sua homilia foi bem por isso, por aquilo e tal. Mas o senhor excedeu um pouco no tempo, misturou os avisos. E aí, ele agradecia com um sorriso e seu simpaticíssimo obrigado. Padre Ladislau era de uma fé inabalável. A vida imersa em oração fez dele um católico fervoroso. Já se levantava rezando e todo minuto disponível do seu dia era empregado na oração ou na leitura espiritual. Aproveitava todas as oportunidades para evangelizar e falar de Deus. Fazia retiros frequentes à base de jejuns e orações. Não dispensava a reza do breviário que fazia caminhando em volta da igreja.
As demoradas genuflexões diante do sacrário refletiam a fé e o amor que escondia no coração. Quantas e quantas vezes o vi rezando ao redor da igreja, às vezes até rezando em voz alta, lá no seu idioma, que a gente não entendia. Quantos terços e rosários ele rezava nas viagens e nos convidava a rezar com ele. Ele celebrava a Eucaristia todos os dias, custasse o que custasse. As homilias de Padre Ladislau era direcionada a todo o público, mas ele tinha um problema, é que dificilmente ele fazia uma reflexão em cima do evangelho do dia. Pelo fato dele ser doutor na vida dos santos, ele gostava sempre de falar, encenar a vida dos santos. Ele sempre espelhava o trabalho dele na vida de Padre Pio. E aí ele ia fazer a reflexão, ele terminava de ler o evangelho, aí falava: hoje eu não vou falar sobre a vida de tal santo ou tal santa. Mas era uma homilia muito boa, muito demorada, não era cansativa, porque ele às vezes fazia essa encenação toda, aí as pessoas acabavam se alegrando, esquecendo do tempo, né? Como a gente sabe que a missa dele era mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia. Na verdade era isso, não tinha tempo para acabar, só tinha o horário para começar, começava atrasada, normalmente era assim. Ele tinha e fazia com que a gente também tivesse muito cuidado com os objetos litúrgicos, né? Ele dizia que eram objetos sagrados. Até mais ele pelo tempo, pela igreja ali. E quanto à liturgia mesmo em si, ele não era assim exigente, rígido não, né? Alguma coisa que a gente fugia dali, ele nos chamava e nos corrigia com o jeitinho dele lá, né? E aí a gente tentava melhorar. Ele nunca atendia uma pessoa para não falar da vida espiritual. Quando ele abordava as pessoas no meio da cidade, ela já, independente da idade, a primeira pergunta dele seria: você quer ser padre se fosse homem? A pessoa podia ter 70 anos, a pergunta dele era essa. Aí a pessoa provavelmente respondia: não, padre, eu já tenho 60 anos, tenho 50, tenho 40, eu sou casado. Não, quantos filhos tem? Aí a pessoa: não, eu tenho tantos filhos. Então doa um filho para a igreja, para que seja padre, para que seja freira, vão à igreja e tal, eu vou rezar para que seu filho seja padre, sua filha seja freira e tal. Ele era muito preocupado com as comunidades rurais, marcava missas, sempre tinha missa nas comunidades rurais. Nas missas nas comunidades rurais ele fazia confissão, chegava lá ao confessionário, era um homem do confessionário, atendia, visitava os doentes nas comunidades que ele ia rezar. Então ele era muito preocupado com as comunidades rurais, ele dava uma atenção muito grande, embora tinha 4 paróquias, né, que ele estava atendendo, mas todas as celebrações ele visitava os doentes, fazia confissão, batizava, ou se tivesse casamento também. Outra coisa bastante marcante, assim, uma coisa bem concreta, é que além das balas doces que ele oferecia às pessoas como humilde recompensa, eram as medalhinhas que ele distribuía, as medalhinhas de Nossa Senhora das Graças. E essas medalhinhas todo mundo usava. Todas as pessoas, independentemente de religião, de tamanho, se era uma criança, se era um idoso, se era uma pessoa jovem, ele convidava todas as pessoas para ir para a missa, para ir para o grupo de jovem, para ir para a Legião de Maria, que naquela época eram os movimentos que mais se destacavam da nossa igreja. Falar do Padre Ladislau, para mim, é a mesma coisa de eu voltar lá atrás no Antigo Testamento e falar de um dos profetas. Vamos voltar no profeta Amós, que saiu de lá da zona rural, trabalhador da roça, criador de gado, e Deus enxergou nele um grande profeta. Também Deus enxergou no Padre Ladislau lá na Áustria e trouxe para o Brasil, para dar esse exemplo para nós de bom pastor, de profeta que desapegou de tudo para dar vida pelas ovelhas. No período da quaresma, ele não comia comida de sal. O alimento dele durante os 40 dias
era suco sem açúcar, suco de beterraba, suco de cenoura, suco de limão, suco de abacaxi, os piores sucos. Engraçado que ele, durante a nossa viagem, ele pegava assim mais ou menos uns 30, 40, 50 limões, e durante a viagem ele cortava o limão, né, abria o limão ao meio, e aí ele despejava na boca. Ele comia, só deixava aquela casca de fora. Mas aí a gente falava para ele: padre, isso é horrível, isso corta a boca tal e tudo. Ele falava não, que isso ele fazia durante a quaresma, né? Ele disse que Jesus sofria bastante, então por que ele também não podia sofrer? Aí chegava na casa das irmãs, ele não queria que ninguém estava sabendo que ele estava jejuando os 40 dias. Aí o que ele fazia? A irmã colocava a mesa, aí come padre. Ele ficava assim: não, eu vou comer. Aí quando a irmã dava uma saída, ele pegava um pouco de feijão, sujava o prato todinho e despejava no prato da gente. Olha, se as irmãs veem, fala que eu já almocei. Aí de repente as irmãs apareciam. Aí ele: padre, aí já almoçou, padre? Já. Então vou fazer um suco pro senhor. Aí ele falou: faça um suco de limão sem açúcar. Não, padre, não existe isso não, então não quero. Aí ele: faça suco de qualquer coisa, mas sem açúcar. Quando a gente chegava na Semana Santa, ele não tinha condição nenhuma de celebrar. A voz dele, ele perdia a voz, ele ficava bem magrinho, a orelha dele chegava a crescer, a orelha dele não era tão grande, né? O rosto dele era grande, largo. Mas quando ele chegava na Semana Santa, o bispo até proibia ele de subir no altar. Ele não tinha nenhuma condição. Mas normalmente, no período da quaresma, ele conseguia vários padres em outros lugares para vir celebrar aqui durante a Semana Santa. Então a Semana Santa ele ficava, vamos dizer, desocupado. Ele já preparava porque sabia que ele mesmo não tinha condição. Essa famosa jaculatória dele: Deus ajuda, Deus ajuda, Deus ajuda, está na minha memória. Sabe por quê? Porque Deus ajudava mesmo. Me lembro bem que Dom Alberto uma vez chamou a gente a atenção. Ele falou: olha, eu sei que vocês convivem com o Padre Ladislau, não é fácil de conviver com ele, porque só é capaz de entender um santo, outro santo. Então aí ele falava: eu sou bispo, eu tenho dificuldade, eu não tenho condição de conhecer, de entender o que ele pensa. Aí ele até dizia, ele falou assim: o Padre Ladislau não é mais desse mundo. O Padre Ladislau já vive uma vida de santo aqui na terra. Padre Ladislau vivia rodeado de coroinhas. A toda criança ele convidava a servir ao altar nas celebrações e incentivava a participar da igreja. Após as missas, se reunia com eles para fazer a chamada e brincadeiras. Também prometia prêmios no fim do ano para os mais quietos e fazia um passeio com os coroinhas. Ele atraiu muitos jovens, muitos adolescentes, crianças para o altar, para a igreja, né? E eu fui um deles. Eu tive a graça de conviver com o Padre Ladislau durante algum tempo, né? Como coroinha, inicialmente como coroinha, e depois de algum tempo, sendo coroinha, fui convidado a ser secretário paroquial, né? No lugar de Oswaldino, hoje padre, né? Que saiu para o seminário. Então eu conviver com o Padre Ladislau não era difícil, eu tinha que fazer a vontade dele, né? Tinha que estar sempre atuando, fazendo aquilo que ele pedia, né? Porque ele não aceitava não, tudo que ele pedia a gente tinha que fazer, tinha que tentar fazer, mesmo se não conseguisse, tinha que tentar, porque ele não aceitava um não como resposta, né? Isso deixava nervoso, quando eu dizia não para ele, porque não tentou ainda, ele não gostava. Ele sempre dava atividade aos coroinhas, não deixava ninguém parado. Coroinha, quando estava lá, ele mandava buscar barro, outra hora buscar esterco, outra hora limpar o quintal das irmãs, sempre tinha atividade. Ele não aceitava ninguém ficar parado, né? Tinha que estar sempre envolvido com alguma coisa. Outra hora, se estiver parado, tem que rezar. Certa vez, o Padre Ladislau me disse que era preciso que se fizesse atividade de lazer e passeio com os coroinhas para motivá-los, incentivá-los, porque senão eles desistiam. E por conta disso ele sabia recompensar com regalias e passeios os coroinhas. Esses passeios eram sempre em lugares onde houvesse o quê? Cachoeira, piscina,
ou algum clube. Sítios. Os sítios geralmente eram de amigos dele lá de Vitória da Conquista. Outra coisa também que era um dos passeios eram as Mariápolis. Ele levava os coroinhas para as Mariápolis. O que é a Mariápolis? É um grande evento, um movimento focolar. Ele levava os meninos maiores para essas Mariápolis, que aconteciam mais no estado de Sergipe. A nossa primeira Mariápolis foi em Caruaru, Pernambuco. Nesses passeios, ele levava não só os coroinhas, os passeios que eu digo aqui, sim, as Mariápolis, ele levava também os jovens. E nós não tínhamos nenhum custo com passagens, com estadia. Era uma forma dele nos presentear com estas viagens. Ele era rígido, né? Os coroinhas todos tinham que ter uma disciplina. Tinha disciplina, tinha horário, tinha tudo assim. Em volta dele ali, né? Ele chamava esses coroinhas assim que terminasse a missa, né? Aí tinha pontualidade, né? Assim, ele tinha um caderno de tipo uma agenda que ia pontuando. O coroinha que fez alguma coisa, ele ia perdendo ponto. Fez alguma coisa errada, perdia ponto. Ele ganhava ponto. Ele dava tipo uns pontos lá que ele anotava lá. Entendeu? E aquele que não estava muito disciplinado, ele dava uma tarefa ou até mesmo um castigo ele dava. Já aconteceu, eu já vi vezes ele segurar aqui no coroinha e dar um castigo, e apertar mesmo. Mas era disciplina mesmo. Padre Ladislau se preocupou ainda em construir um espaço que proporcionasse lazer aos adolescentes e jovens que o ajudava nas celebrações e atividades pastorais. O local onde hoje funciona uma cozinha para eventos da paróquia recebeu o nome de Casa Klenner, em homenagem ao religioso. Como a Casa Klenner era uma casa de jogos, né, de descontração para os coroinhas, tinha bimbolim, tinha ping-pong, tinha mesa de ping-pong e alguns outros jogos também. Mas só que ele, para mim, ele conversava sempre assim, para fazer uma casa de uma oficina profissionalizante, né? Que ele queria que eu desse um curso de mecânica, de alguma coisa para os coroinhas. Para os coroinhas pegassem alguma atividade, né? Aprendesse alguma profissão. Ele tinha um respeito muito grande pelo trabalho de Padre Pio, que até ele criou aqui em Malhada, na época, uma oficina com o nome Oficina de Padre Pio. Quem dava o curso era Jadilson. Jadilson fazia uns quadros, ele pegava a madeira e fazia na madeira uma imagem de santo, de qualquer uma outra coisa. Então, ele encontrava algumas crianças e alguns jovens, aí ele pergunta, quer entrar na oficina de Padre Pio? Aí o jovem falava, quero. Então, aí ele já colocava o nome e aí ele ia para essa tal dessa oficina. Aos jovens, Padre Ladislau incentivava a vida religiosa ou sacerdotal e estava disposto a ajudá-los financeiramente e no que fosse preciso. Ele também era muito preocupado com a validade dos sacramentos. Tinha medo de realizar um casamento quando os noivos não estavam bem preparados e demorava o tempo necessário nas entrevistas, sem olhar para o relógio. Ele é muito preocupado com a formação dos noivos, né? Porque os noivos procuravam para fazer a entrevista, para marcar o casamento. Talvez o noivo procurava para fazer o casamento, mas nunca procurava a igreja para participar da igreja, procurava a igreja para casar, para poder batizar os filhos, que estavam impedidos de batizar os filhos. E isso deixava preocupado e nervoso, né? Talvez ele era rígido nessa questão, porque procurava a igreja só para ter o sacramento, mas não para ter uma vida cristã, uma caminhada de cristão. Mas ele também era preocupado também não só com a parte espiritual, né? Ele procurava a parte espiritual, também com a parte material também, né? Com as condições financeiras dos noivos. Ele sempre entrevistava, perguntava tudo sobre a vida dos noivos, né? E ao terminar a entrevista, ele já falava pra gente deixar já uma cesta básica, de acordo com a necessidade dos noivos, um filtro para atender a necessidade básica desses noivos, se fosse necessário. A gente casou no dia 1º de julho de 89. Quem fez o nosso casamento foi o Padre Ladislau. A gente teve uma preparação, né, muito boa para o nosso casamento.
E aí ele falava, o casamento é coisa de Deus e muito de felicidade. Então vocês têm que estar preparados e alegre. E o que ele falava pra gente? A gente espera casar vocês só uma vez. E graças a Deus, né? 30 anos de casado. Aí o que ele falava pra gente, né? Que toda família tinha de ter um exemplo da Sagrada Família e também do coração de Jesus e do coração de Maria, né? A exemplo que ele dava, todo casamento ele dava a imagem do Sagrado Coração de Jesus e do coração de Maria. Quando a gente ia confessar, ele falava assim, e aí, pensou? Aí é isso que vocês querem? É isso que a gente quer. E graças a Deus, a gente aprendeu muita coisa com ele. Ele deu um belo exemplo pra gente, que ele falava que a felicidade, né, depende dos dois. Ele que ia fazer o casamento da gente, ele colocou na agenda dele, né, já está tudo agendado para ele fazer o nosso casamento. Ia ser no salão paroquial, a gente já tinha preparado algumas coisas já, né, ele na cadeira de roda, né, então tá tudo preparado, tudo na agenda dele, já está tudo programado. Né. Só que ele morreu, né, mais de 30 dias antes. Né. Aí foi aonde que a gente teve que buscar um outro padre em outra cidade. Eu e Josanita, a gente era ali chefe dos coroinha, já trabalhava com ele ali, em volta dele ali fazendo alguma coisa. Ele surpreendeu que a gente estava namorando, né? E achou surpresa, você namora? Padre Ladislau era um construtor incansável. Por onde passou, construiu igrejas, casas para religiosas e paroquiais e moradia para os mais necessitados. Aqui em Malhada de Pedras deixou um grande legado. Este prédio em que estou é uma das obras dele, construído com a ajuda de benfeitores do exterior, a quem escrevia cartas pedindo e agradecendo sempre. Pelo conhecimento que eu tenho, pelas informações, tanto que pouco ele falou, mas quem falou foi Irma, sua irmã. Que o padre, até porque quando ele morreu, ele tinha mais de 500 benfeitores que lhe ajudavam. Era muita gente que era sensível com o seu jeito de ser. Como que eles conseguiam mandar dinheiro? Os pais pediam aos filhos para jejuar, deixar de fazer um lanche, deixar de fazer qualquer algo assim que dependia de dinheiro, para que aquele dinheiro fosse guardado para depois enviar para o padre Ladislau. E mandava dinheiro de vários países do mundo. Não era dinheiro fácil, era dinheiro suado, dinheiro difícil. Ele gostava das coisas muito certas, era muito correto. Falou para ele que estava precisando, ele só falava para que é, aonde que vai usar. Pronto. E tudo em cima da nota. A primeira coisa que ele queria era isso, era nota de tudo que fosse comprado e pago. Nesta casa moraram por 24 anos as irmãs beneditinas missionárias de Tutzing. É que uma das preocupações de Padre Ladislau nas paróquias onde trabalhava era ter a presença de religiosas para ajudar no trabalho de evangelização. Em março de 1990, com o apoio do bispo diocesano, Padre Ladislau viajou até Recife para solicitar a assistência da congregação de freiras. Preparou a casa e os paroquianos para receberem as religiosas com carinho e festa. Logo quando ele chegou, qual foi a preocupação dele? É trazer irmãs para morar aqui na nossa paróquia. Foi tanto que ele foi lutando até que, graças a Deus, o primeiro passo foi construir a casa. Quando ele construiu a casa, ele já foi logo atrás do bispo, pedir autorização ao bispo para que o bispo desse o aval para ele conseguir as irmãs. Porque foi uma das melhores coisas que o padre trouxe para cá, foi as irmãs. É tanto que a organização das comunidades foi as irmãs que fez, todas as comunidades, as irmãs faziam presença. Padre Ladislau pensou também na construção de uma nova igreja matriz, porque a que existia era pequena e estava com a estrutura deteriorada. Quando faleceu, a nova igreja já estava bem adiantada. Até o forro da igreja ele tinha deixado comprado. Bastante material ele tinha deixado comprado. Né? E me lembro que, mesmo depois da sua morte, nós ainda ficamos bastante tempo trabalhando com recurso deixado por ele, dos seus benfeitores.
todo o acerto que teve de funcionário que trabalhava na igreja, tanto aqui quanto em Jericoacoara, tudo, foi tudo pago com os dinheiros que ele deixou. A doença que tirou a vida de Padre Ladislau começou a dar os primeiros sinais por volta de 1980. Ele desconfiava, mas não contou nada a ninguém, nem mesmo aos familiares. Anos mais tarde, com um diagnóstico médico, foi preciso contar. E a irmã dele, Dona Irma, a primeira a saber. A partir daí, Padre Ladislau acelerou a corrida contra a morte e começou uma luta contra um câncer no intestino. Tentou médicos nos Estados Unidos, na Áustria e na Itália e se submeteu a tratamentos químicos e naturais, mas sem sucesso. Sempre que a gente perguntava a ele, antes da viagem, como que ele estava, simplesmente ele dizia: o padre está bem, reza pelo padre, e eu estou bem, eu vou só fazer uma viagem, mas ele nunca falou sobre o tratamento, sobre a agressão ou o avanço do câncer. Além de não ter horário para se alimentar, Padre Ladislau fazia jejuns continuados, e não só nos períodos de quaresma. Em meio ao tratamento, conservava calma e não parava de trabalhar. Não comentava com ninguém sobre a doença, nem se sentia dor ou alguma indisposição. No último dia de vida dele, ele sentia muitas dores, mas não reclamava. Em momento algum, ele não reclamou. Não sabe? Porque tem gente que ficou e gritava, gemia, ele não. Uma coisa que ele sempre pedia a gente, desde que ele descobriu que ele estava com câncer, e ele sentia muitas dores. Prova disso que às vezes a gente ia no carro com ele ia rezando, a gente rezava o terço a vida inteira, dentro do carro era rezando o terço a vida inteira. Sempre fazendo uma prece, fazendo um pedido para alguma pessoa, para a família da gente, para as vocações, para isso, aquilo, outro. Aí ele parava um pouquinho e assegurava na correceria do carro, assim, do lado da porta, e eu percebia que ele estava sentindo dores. Ele apertava tanto para despistar a gente da dor, para não gritar de tanta dor que ele sentia, chegava a afundar a lata do carro. E a gente via que ele estava sofrendo, a gente via, e ele nunca falou: eu estou morrendo, eu estou sofrendo. Ele nunca falou que eu estava morrendo e nem estava sofrendo. Mas no semblante dele, a gente via. Ele usava também, né, ao deitar, ele usava barro, né, os coroinhas que amassavam o barro, colocava sobre o corpo dele, colocava jornal. É uma terapia que ele fazia, né, que era para poder resolver a questão de saúde, né, problema de saúde dele. Em agosto de 1993, Padre Ladislau partiu para a última viagem dele ao exterior. O destino era a Hungria. Queria tentar mais uma vez a cura para o câncer. 3 meses depois, sem esperança de cura pelos médicos, Padre Ladislau resolveu voltar ao Brasil, contra a vontade da família dele. Deixou para trás a mãe, Dona Rosa, já com 90 anos de idade. Para o padre, o missionário devia morrer em terra de missão. Aqui, em Malhada de Pedras, foi recebido pelo povo neste colégio, entre lágrimas e flores. Quando ele foi procurar o tratamento, quando ele veio de lá para cá, aí ele falou para a família dele, a mãe dele, de 90 e poucos anos, falou bem assim: meu filho, quem vai cuidar de você no Brasil? E Stanislau estava com ele, Citânio estava com ele. Aí que ele foi e falou bem assim: pipoca, que ele me chamava de pipoca. Ele nunca me chamou de Nicota, só me chamava pipoca. Pipoca, enfermeira bondosa, vai cuidar de mim. E eu cuidei até o último dia que Deus me chamou. Na cidade, ninguém sabia da gravidade do problema de saúde do padre, que já não andava e chegou em cadeira de rodas, muito debilitado. Foi recebido como um santo e homenageado pela Câmara Municipal de Vereadores com o título de cidadão malhada pedrense. A partir daí, Padre Ladislau teve apenas mais 15 dias de vida. Sabia que estava prestes a morrer e por isso quis aproveitar seus últimos dias. Continuou visitando as 5 paróquias que atendia e celebrando missas. Onde chegava, o povo vibrava de alegria. Ele pediu a gente, falou: olha, quando o padre arruinar, não me leve para hospital nenhum. Eu quero morrer no meio do povo. Ele tinha também um procedimento de tomar banho, que era
bem limitado. Ele trouxe lá da Áustria, não sei de onde foi, um aparelho, tipo um guindaste, que levava ele para um banheiro, e a gente teve que fazer uma adaptação, cortar uma porta do banheiro lá, um caixonete e tal, para o guindaste passar, esse guincho passar e pegava ele, que era muito pesado, né? Era muito pesado. E, então essas limitações foi acontecendo a cada dia. Era uma manhã de sábado, 27 de novembro de 1993. A cidade acordou com o repicar dos sinos. Padre Ladislau havia falecido pouco antes das 7 horas da manhã, aos 66 anos, no dia de Nossa Senhora das Graças, de quem era devoto. Aí na hora que eu vi que Deus estava chamando ele, foi a hora que eu corri e falei com o Padre Clóvis. Padre Clóvis, desce lá embaixo que o padre tá indo embora. O padre dormia assim, num quarto assim do lado assim, ó. Aí, tá minha filha, tá? E você conhece? Eu falei, conheço, padre, conheço. Aí quando chegou cá, ele deu os últimos suspiros. E ele me abençoou. E antes dele ir a óbito, me abençoou, que eu era uma filha de Deus. Morreu gritando vitória. Os coroinhas choravam. Os coroinhas chorou muito, meu filho, ao redor do padre, assim, ó, parecendo um bocado de anjinho, ó, chorando. Verdade. Até hoje eu tenho isso no meu coração. E eu ainda peguei um paninho assim, ó, na hora que ele estava indo, um paninho branco dele, e coloquei assim no rosto dele, ó. E pus na frente assim pros meninos. Os meninos ver, mas os meninos só levar aquelas boas lembranças dele. Porque, né, porque eu acho que a dor é tanto. Eu falei, não. Aí eu cheguei e só fiz com um paninho assim, ó. E Deus chamou, falei, acabou. Foi embora, ficamos sem o Padre Ladislau. O velório de Padre Ladislau durou pouco tempo, devido ao estágio avançado da doença e por determinação do bispo diocesano, foram aproximadamente 12 horas. Apesar das dificuldades de comunicação da época, a notícia da morte do padre se espalhou rapidamente por toda a região. Uma multidão de pessoas que o conhecia veio se despedir dele. No dia do velório do padre, você só via choro. Veio várias cidades e vocês só via choro e lágrimas no rosto de todo mundo. Foi um dia muito triste, marcante. O velório dele foi no salão paroquial. Na época a igreja ainda estava em construção. Eu me lembro que veio gente de tantos lugares, muito movimento, muita gente. Foi um desfile ao redor do caixão, porque todos queriam ver o Padre Ladislau, queriam se despedir dele. Eram ali as orações, o povo rezando o texto. Foi um dia assim inesquecível. Durante o dia de despedida foram realizadas 3 missas. Na última celebração, presidida pelo bispo Dom Antônio Alberto e concelebrada por 12 padres, por volta das 5 da tarde, cerca de 2.000 pessoas se aglomeraram na praça da Igreja Matriz para dar o último adeus ao Padre Ladislau. Esse dia o céu chorou também, porque depois que colocaram o seu corpo lá no túmulo, na grutinha, que previamente ele preparou, né, esse túmulo para ele, depois que colocou seu corpo lá e que o povo se dispersou, a chuva caiu. Eu me lembro que eu e mais 2 amigas fomos lá às 7 horas da noite, 8 horas. Dava aquela chuvinha fina, né, sobre o túmulo dele. Deus me deu esse privilégio de eu tomar conta dele, que eu nunca esperava, eu tenho a honra de eu tomar conta de um padre. Para mim foi a maior vitória que eu já tive na minha vida. De eu tomar conta do Padre Ladislau até o seu último dia e a sua última hora que ele partiu para o céu. Logo quando ele morreu, o questionamento foi grande pelo fato das pessoas verem a igreja naquela situação que estava. Muita gente falava, o padre derrubou a igreja e nós agora está sem igreja. Ficou com medo de não terminar a igreja. Mas, como eu disse, o padre era uma pessoa santa, graças a Deus,
a igreja foi terminada. Então, após a morte de Padre Ladislau, eu percebi que parece que a comunidade se sentiu como naquela época da paixão de Cristo, aqueles últimos momentos. Parecia que tudo tinha acabado, parecia que era o fim de tudo, porque a gente estava acostumado com uma pessoa como Padre, da grandiosidade de Padre Ladislau, né? Santo em todos os sentidos, amigo de todos os momentos, e o projeto que ele tinha projetos muito ousados ainda para Malhada. Às vezes as pessoas achavam que ele só pensava em concluir a igreja. Não, ele tinha um projeto para construir aqui no município uma escola família agrícola. Ele tinha um projeto de fazer umas fábricas, trazer umas fábricas de São Paulo para cá, umas filiais, não somente para Malhada, também para algumas paróquias. Uma das lembranças deixada por Padre Ladislau nas paróquias em que atuou foi a gruta dedicada a Nossa Senhora de Lourdes. A última foi construída em Malhada de Pedras, onde o padre desejou ser sepultado. O local tem sido um espaço de oração e de encontros de fé. Quem passa em frente não se esquece de rezar ou de pelo menos fazer um sinal da cruz, em respeito ao padre que dedicou sua vida aos pobres e à evangelização. A rua onde está localizada a gruta, após a morte de Padre Ladislau, recebeu o nome dele. Às vezes assim, as pessoas sempre perguntam, por que Padre Ladislau quis ficar em Malhada, quis ser sepultado em Malhada? Não sei se é uma graça, se foi um privilégio, mas eu acho que foi as duas coisas. Porque o povo, no geral, cuidava muito bem dele, né? Quando ele estava doente, quando ele ia viajar, quando o pessoal estava sempre preocupado. Os coroinhas, às vezes, dormiam ali na porta do salão paroquial, às vezes dormia na igreja, esperando o padre. No memorial, ao lado da gruta, fotos, roupas, livros e materiais litúrgicos que pertenciam ao padre resgatam a história de um homem de fé e de muita sabedoria. Sempre em busca de novos conhecimentos, Padre Ladislau vivia cercado de livros de diversos idiomas. Este aqui, escrito em inglês, é um deles. É que Padre Ladislau era poliglota, falava 7 idiomas e tinha 2 doutorados, um em História da Igreja e outro em Direito Canônico. Nunca, porém, contou nada a ninguém sobre sua formação acadêmica, nem mesmo aos mais chegados. A cada aniversário de morte, uma missa é celebrada na intenção do padre. Em 1998, por meio de decreto do Executivo Municipal, o 27 de novembro entrou para o calendário de feriados do município. Na celebração de um ano de falecimento, a irmã do padre, Dona Irma, estava presente. Depois disso, ela retornou outras vezes à Malhada de Pedras e até 2007 mantinha contato por meio de cartas com Geraldo Porto. Mas hoje não se tem mais notícias da família de Padre Ladislau. Ela sempre me escrevia, eu respondia e vai. Ela era muito preocupada com a comunidade e era o que ela mais perguntava, era isso. Como andava a comunidade do seu irmão após a morte dele? Qual era a situação? Ela também era assim como o Padre Ladislau, preocupava muito. Até porque ela ainda ficou mantendo contato com muitos benfeitores ainda. Padre Ladislau deixou saudades e ensinamentos que permanecem vivos na memória de quem teve a oportunidade de conviver com ele. O maior legado deixado pelo Padre Ladislau para nós paroquianos aqui, pelo lado espiritual, foi a sua vida de oração. Que o padre, ele tinha uma vida de oração incansável. Não tinha, assim, nada que impedia dele fazer as suas orações que ele era acostumado a fazer todos os dias. Então foi uma coisa que ele deixou, que ninguém rouba, que ninguém toma. Basta nós querer colocar em prática uma pequena parte daquilo que ele deixou para nós, já fazia grande diferença na nossa comunidade, na nossa paróquia. Tudo que eu já fiz na minha vida, eu faço com amor, com carinho, tudo. Eu não sabia nem pedir nada. Se meu filho tivesse que for, eu não sabia pedir, eu aprendi a pedir com o Padre Ladislau. Eu aprendi a pedir com o Padre Ladislau. Eu não sabia chegar na casa do vizinho e pedir uma coisa. Acho que o Padre Ladislau foi a porta de entrada minha assim, para a igreja mesmo, foi o Padre Ladislau, assim, para ter uma vida de caminhada mesmo, né? Isso me
enriqueceu muito como cidadão, como cristão, né? Eu devo isso ao Padre Ladislau, que ensinou a gente a ser essa pessoa de fé, de oração. Hoje participo de vários grupos da igreja. Eu acho que isso eu devo ao Padre Ladislau. Isso é fruto da convivência com o Padre. E até hoje eu falo com minhas filhas, né? Quero passar para minhas netas o ensinamento que ele sempre falava para a gente, né? A importância da família. Ele falava assim: deixei minha família, né, para evangelizar em terras estranhas, mas você deixou seu pai e sua mãe para unir, né? Para unir uma só vida, uma só família, no matrimônio. Ele dizia sempre uma frase, que tentai as coisas mais difíceis, porque aquelas fáceis até qualquer pessoa tenta, entendeu? Então eu aprendi muito com ele e graças a Deus eu sinto muito grato, né, por ter convivido com esse santo, às vezes anônimo, porque é aquela história, quando a gente convive com a pessoa, às vezes a gente não sabe valorizar, e só quando a gente perde que às vezes a gente achava que a gente devia ter aproveitado melhor. Eu já ganhei disciplina do Padre Ladislau. Eu na sacristia e nós íamos para Livramento. No outro dia ele falou que eu não ia, porque eu não estava na missa, e eu bem na sacristia. Ele me disse: padre, ela estava, leva ela mais nós, padre. Falei: olha, ele não quer levar, deixa. Mas eu estava, eu ainda olhava para ele e ria, cada sacristia, a antiga sacristia que tinha lá na igreja. Eu aprendi muito com ele, sim, sim, não, não, né? O é quente ou é frio. Então essas são palavras que ele usava muito. Então eu carreguei isso para minha vida, que a gente deve ser autêntico naquilo que a gente fala. Ele é um verdadeiro santo que pisou aqui nessa terra, sobretudo em Malhada de Pedras. Diz uma frase que o profeta, e ele é mais valente, ele é mais importante morto do que vivo. E isto é verdade. Os frutos de Padre Ladislau têm continuado na nossa paróquia e a gente espera que isso prospere pela vida toda. A história de Padre Ladislau inspira e emociona. Falar dele, dos seus ensinamentos, do seu modo de vida, é como contar a história de um santo, o que para muita gente ele já é. Padre Ladislau foi um verdadeiro missionário. Além das construções que fez, da caridade que praticava e dos numerosos projetos de promoção social que apoiava, ele também quis construir igrejas vivas no coração das pessoas e formar comunidades atuantes. A história desse grande homem não pode jamais ser esquecida, deve ser lembrada e, acima de tudo, servir como exemplo para nós que ainda peregrinamos por esta terra e para as futuras gerações. Te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor.